da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tivemos diversas atividades ontem e hoje, que vocês podem acessar nas redes sociais das páginas da Secretaria de Educação, no portal PAI também tem as informações que vocês podem ter acesso sobre tudo que aconteceu e tudo que vai acontecer ainda no nosso evento que teremos amanhã, o terceiro e último dia do primeiro Fórum Regional de Educação, Ciência e Tecnologia. Vamos iniciar a mesa redonda, as lições aprendidas no ensino presencial e remoto. Ensino presencial versus remoto. Nós teremos essa mesa aqui, nossos convidados já estão presentes. São 4 que estarão aqui mostrando seu conhecimento, fazendo esta mesa redonda como mais uma atividade grandiosa da nossa programação. Bem, para iniciar a mesa, vou começar a convidar as nossas autoridades no assunto ensino e educação aqui para o palco. Começando por ele, que é pós-doutor em Sociologia Política pela UENF, Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, doutor em Comunicação e Cultura pelo UFRJ, mestre em Educação e pós-graduação em Gerência de Informática e em Produção de Software pela Universidade Federal de Juiz de Fora. É graduado em Direito, Pedagogia e Informática. Atualmente é professor associado da UENF e coordenador da pós-graduação, mestrado e doutorado interdisciplinar em Cognição e Linguagem. Ele tem experiência nas áreas de Educação, Administração, Inteligência Coletiva, entre outras. Autor de vários livros e artigos científicos nas áreas de Gestão Educacional, TICs, Educação e Cyberespaço e Interdisciplinaridade. Convido para o palco Carlos Henrique Medeiros de Souza. Palmas, por favor. Na sequência, convido ela, que é mãe da Maria, amante da dança e do vôlei, mestra e doutoranda em Cognição e Linguagem pela UENF e graduada em Letras. Atualmente é professora de língua inglesa no município de São João da Barra e na CEDUC, Rio de Janeiro. Palmas para Raquel Peralva Menezes. Convido também a doutora em Cognição e Linguagem pela UENF e graduada em Jornalismo e Letras. Atualmente é coordenadora pedagógica do 6º ao 9º ano do ensino fundamental no ISEPAM FAETEC. Professora de Língua Portuguesa, Literatura e Produção Textual do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio na CEDUC Rio. E é tutora à distância da disciplina Literatura na formação do leitor no curso de Pedagogia da UENF, o consórcio CEDEG. Peço palmas para Milena Ferreira e Gino Nunes. E completando aqui a nossa mesa para o debate, convido ela, que é professora dos 2 anos iniciais em ensino médio da rede pública, graduada em Pedagogia, doutoranda em Cognição e Linguagem, mestre em Ciência da Educação e mestre em Cognição e Linguagem. Peço palmas para Thalita da Silva Ernesto. Assim está composta a nossa mesa. O microfone está aí, só apertar e ligar. Eu vou pedir só apertar, vai ficar verde. Ficou? Carlos, eu só peço que você inicialmente já diga para mim a nomenclatura da mesa. As lições aprendidas no ensino presencial remoto, isso é versus, como que eu pronuncio isso? É versus? Isso, ensino presencial versus remoto. Perfeito. Então, com vocês, a nossa primeira atividade desta tarde, aqui no primeiro Fórum de Educação, Ciência e Tecnologia da CEDUC. Obrigado, bom dia, boa tarde a todos e a todas. Para a gente é um prazer enorme estar aqui
Quando recebemos o convite, eu acredito, sim, que é muito importante essa participação, essa troca de experiência. Eu trabalho na UENF, como foi apresentado, trabalho num curso de formação de professores, e muitos desses professores já atuam na prefeitura ou no futuro poderão atuar, porque, né, a UENF tem preparado muitos alunos do curso de pedagogia para atuar nas redes aí, municipal, estadual da nossa região aqui. Esse é um assunto, assim, que a gente vai procurar discutir. A demanda, a proposta aqui eu vou falar um pouquinho, depois a gente vai trocar, não vamos fazer nada engessado, é mais um bate-papo, e a gente vai interagindo com os grupos aqui de uma forma que fique mais agradável do que aquela palestra muito preparada, muito engessada, e aí acaba ficando chato, cansativo. Então a gente vai fazer uma coisa tentar fazer mais uma conversa sobre esse momento que a gente está passando, sobre as experiências que a gente pôde adquirir no decorrer desse período pandemia e pós-pandemia. Ainda não estamos ao certo se já estamos saindo da pandemia ou se estamos sobrevivendo numa etapa já próxima do final dela aí. E aí começaria a dizer que, em primeiro lugar, que ser professor não é para qualquer pessoa. Tem que ter uma vocação, tem que gostar do que faz e tem que acreditar que cada dia pode ser melhor. E aí, nessa perspectiva, a gente começa dizendo que ninguém esperava que a pandemia surgisse, não havia uma previsão, era difícil se imaginar que alguém estivesse preparado para uma situação que a gente foi jogados, né? Teoricamente, havia uma discussão que estava havendo uma pandemia fora, que podia chegar no Brasil lá no final de 2019, mas 2020 tem uma data que ela é muito significativa, que é março. É um período onde o Brasil inteiro parou. E olha, por 15 dias, que foi o tempo médio que muitas pessoas ouviram, teve correntes, segmentos que ficaram 30 dias, tiveram que antecipar as férias de julho para poder se preparar. Foi um Deus nos acuda nesse país e no mundo, né? Porque os outros países também tiveram que fazer isso. E aí alguém falou assim: o que a gente faz com as nossas crianças, com os nossos alunos? Que eu acho que são os que mais sentiram. Porque os universitários, de alguma forma, eles já estavam com o conhecimento enraizado, tinha como trabalhar. Mas a educação básica foi a que mais sofreu nesse período. E, a reboque, os que tocam a educação básica, que são os professores. Eu imagino, não sei assim, a história de cada um, que na verdade foi um choque, primeiro, não só com relação à escola, mas com o seu planejamento familiar. As pessoas tiveram que voltar para dentro das suas casas, as pessoas tiveram que dar aulas remotas, as pessoas tiveram que ir à escola 1 ou 2 vezes por semana para deixar materiais para as crianças. Então, assim, foram muitas experiências e foram muitas dificuldades. Até hoje encontramos essas dificuldades, principalmente no resgate desses 2 últimos anos da educação, principalmente na educação infantil e nas séries iniciais. Eu falo como pai de 2 crianças que eu tenho, uma hoje entrando no 1º ano, com 7 anos, 6 para 7, e uma no 8º ano, com 13 anos. Então, assim, olha como é que os polos... E eu vivenciei dentro de casa todo esse período aí que a gente está relatando, falando. E aí o processo de alfabetização foi, de alguma forma, comprometido, porque você transfere essa responsabilidade para a família,
que muitas vezes não tem uma estrutura mínima para fazer esse tipo de atividade, e o pessoal que está no sexto ou nono ano, não havia cultura de estudar mediado por tecnologia, só para a parte de entretenimento, que eram as redes sociais, que eram os jogos, aplicativos. Então, assim, os professores, muitos deles também tinham todo o seu planejamento de aula elaborado do método tradicional, e alguém disse, esquece tudo e vamos começar de forma diferente. Então foi um caos, e aí a gente sabe disso. Para a gente começar a falar, eu acho importante deixar claro o seguinte: ser professor é uma missão. E a gente muitas vezes diz assim, porque eu estava lá A gente começou o trabalho onde a rede A, a rede B, a rede Z não deu muito apoio, não teve muita estrutura. Gente, ninguém teve essa condição de fazer uma coisa imediata e rápida. Nenhum lugar do país já tinha um modelo próprio. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas tem lugares ainda que o ensino é remoto, até hoje. Eu tenho 2 filhas menores que moram aí, são 14 para 15 anos, moram fora, e elas estão estudando em casa ainda em algumas regiões, porque não conseguiram ainda um modelo de retorno às aulas. Então, assim, nada é completo. A gente ainda tem muitos problemas. E esses problemas nós vamos ter que encontrar formas de solucionar. A própria UENF ficou parada esses 2 anos com toda essa estrutura que o Estado dá, que a gente tinha e tal. Então, assim, não é problema de laboratório, não é problema de ausência de tecnologia, porque nós temos esse acesso. Quem não tem são os nossos alunos. Se a gente correr, brigar e tal, então muitas vezes o problema não está na estrutura de quem oferece o curso, mas sim de quem vem fazer o curso. Muitas famílias distantes, lugares que não tinham acesso à internet, muitos lugares que as pessoas não tinham acesso de transporte para vir para a cidade. Então, assim, é uma rede muito grande. Eu imagino que aqui em Campos a gente tem aí umas 300 escolas, 234 escolas só da rede municipal, fora algumas outras redes, fora as particulares. E aí, como é que você faz uma estrutura em 6 meses, 1 ano, para atender isso sem a presença, como sempre foi? Então, essa primeira provocação é a gente ouvir as meninas e os relatos aí de como isso cada uma viu, presenciou. A gente tem professoras aqui que dão aula no município, principalmente a Raquel, aqui que é o município ao lado. Temos a professora Milena, que já trabalhou em várias redes aqui. Thalita, que está vivenciando os 2 lados aí, Thalita, dessa experiência. E aí a gente começa. Quem quiser falar um pouquinho. Boa tarde a todos e todas. É muito prazeroso, muito alegre da minha parte estar aqui ao lado de amigos e mestres que ao longo tanto da minha vida profissional quanto da minha vida de estudante puderam contribuir e conversar com todos vocês que são companheiros de luta e de trabalho. Sou professora, como bem diz aí o Tim, e vou procurar conversar um pouco com vocês dentro da área que eu venho estudando há um tempo e venho tentando praticar no ensino público. Desde nova, quando eu comecei a trabalhar, eu entrei nos 2 públicos, nos 2 setores, o tanto público quanto o privado. E ali eu fui experimentando coisas muito distintas nesses espaços. Primeiro pelas condições estruturais, tudo aquilo que a gente já sabe dos investimentos. Mas aquilo me inquietava muito, eu ficava com muita... Como que eu fui dizer? Eu
não conseguia aceitar que eu não pudesse entregar tanto para o setor público como eu entregava para o particular. E ao longo desse percurso eu fui tentando encontrar um caminho que eu pudesse fazer, dar o meu melhor nos dois. E aí eu comecei estudando, trabalhando, estudando. Quando a gente fala de formação, né, continuada de professores, a gente tem que começar, e principalmente depois desse período pandêmico, que ainda a gente está né, tá ou não está, a gente tem que saber o que a gente quer, para onde a gente quer ir. São muitas informações que nós temos. Quantas temáticas formativas estão sendo faladas? Vocês e eu também, nós tivemos várias oportunidades de nos formar durante o período da pandemia, porque a gente acabou tendo um pouco mais de tempo, vamos dizer assim, e quantas informações foram, né, chegando para a gente. E eu acho que o primeiro ponto é a gente começar a refletir aonde eu quero chegar com aquilo que eu aprendo. O que eu aprendo é de fato aquilo quanto pessoa, quanto ideal de vida, ideal de transformação, é o que vai poder colaborar na mudança de vida dos nossos alunos, porque o primeiro ponto para a gente procurar se formar é porque a gente quer transformar o outro. A gente se transforma e transforma o outro. Então, dentro do meu caminho como estudante profissional, isso não caiu de repente, isso foi um despertar. Eu comecei estudando tecnologia e acreditando que a tecnologia tinha que ser usada de qualquer forma, tinha que ser usada porque era algo novo, que era algo importante. E aí, no caminho, né, como estudante, eu fui vendo que eu fui amadurecendo dentro da temática com os meus professores, dentro da temática da tecnologia. E eu comecei a ver que eu estou um pouco nervosa, estou um pouco trêmula, então foge, mas voltando. Eu pude perceber que nem tudo que eu lia e que eu via era bacana de eu fazer na escola. Então eu comecei a procurar aquilo que de fato ia me ajudar a transformar a vida do meu aluno. E é o que eu quero compartilhar com vocês hoje. Quando a gente escolhe, nós fomos lá desafiados em tão pouco tempo, 1 ou 2 anos, 1 ano e meio, todo mundo teve que aprender a usar ferramenta, vamos dar aula pelo WhatsApp, vamos gravar vídeo, como que grava vídeo, como que enfeita os vídeos, como que faz animação, aquela loucura, né, que todos vocês vivenciaram e que eu também vivenciei. Por que fazer isso tudo? Onde eu quero chegar com isso tudo? De que forma eu vou transformar, né, o meu aluno com isso tudo? E eu vou deixar meus colegas falarem, mas é nesse caminho que eu vou procurar dialogar com vocês, na linha de quanto vida pessoal e profissional eu escolhi seguir para, a partir das tendências, da metodologia ativa, das tecnologias, de tudo que foi dito para a gente durante, né, esse período de pandemia e já era dito antes, de que forma eu transformei todas essas tendências e metodologias de forma crítica, consciente, para levar para o meu aluno dentro de uma transformação social. E não usar por usar, fazer por fazer, entendendo quem é meu aluno, onde ele está, quais são as oportunidades e o que eu quero que ele seja dentro do mundo do trabalho, que é o objetivo, né, maior da gente estar, né, fazendo esse uso da tecnologia dentro da escola. Eu vou passar a palavra para os meus amigos e depois a gente vai dialogando mais. Boa tarde a todos. Eu sou Milena. Como o Tim apresentou, atualmente eu estou na FAETEC, estou na CEDUC, no CEDERJ, que é um consórcio, né, com a UENF. Mas durante a pandemia, entre 2020 e 2021, eu passei por outros lugares, né? Eu fui chamada em outros concursos. No início de 2020, eu estava na Prefeitura de São João da Barra, então eu vivenciei um pouco a realidade de lá. Depois eu fui para a Prefeitura de Quissamã,
vivenciei também um pouco a realidade de lá e agora estou na FAETEC, junto com a SEDU, que eu sempre estive, e CEDERJ. E eu lembro perfeitamente quando o diretor, era uma sexta-feira 13, eu marquei, porque tem essa coisa da superstição, e ele falou: gente, recebemos agora um ofício, eu não lembro muito bem qual foi o documento, e ele falou: nós vamos antecipar as férias, estamos chamando de quarentena, mas não são 40 dias, eu lembro perfeitamente disso. Não são 40 dias, são só 15 dias, é a antecipação das férias de julho, por enquanto são 15 dias, por causa da pandemia. E foram esses 2 anos que nós vivenciamos, com todas as dificuldades, todos os desafios, não só nessas realidades eu vivenciei, a gente vai poder trocar aqui. A minha mãe é professora da Prefeitura de Campos, tem 2 matrículas. Eu venho de família também de professoras, muitos amigos professores. Então foi angustiante, como a Thalita falou, foi muito incômodo pra gente, a gente parecia que não estava andando, mas eu tenho certeza que o pouco que a gente fez, que a gente considera pouco, né, foi muito, de alguma maneira a gente conseguiu caminhar, conseguiu avançar. E é isso, eu quero inicialmente falar que eu sou como vocês, todos nós somos aqui professores e vivenciamos muito a realidade da educação pública, básica. E temos muito a trocar, tá? Isso é só uma introdução. Boa tarde, meu nome é Raquel, eu sou professora de inglês no município de São João da Barra e também pelo estado. Passei por todos os perrengues, como todo mundo está dizendo aqui. Fiz um mestrado de forma remota, com criança agarrando nas pernas, enquanto a gente dava aula e a gente assistia a aula e a gente escrevia e pesquisava. E acabou que essa questão do ensino remoto não só mexeu com a minha rotina familiar e profissional, mas também surgiu como tema da minha dissertação. Então eu cheguei no mestrado com uma ideia completamente diferente e resolvi mudar e vivenciei dentro da minha pesquisa o que a gente estava passando com o ensino remoto, que primeiramente a gente achou que seria uma educação à distância, um ensino à distância, com o tempo essa nomenclatura foi mudando e como o professor Carlos Henrique falou no começo, né? A sociedade não estava preparada para isso e, consequentemente, o governo também não estava preparado para isso. Em São João da Barra, que temos até alguns colegas que eu já vi aqui na plateia, por acaso nós tínhamos uma plataforma que estava sendo desenvolvida, não para isso, mas para que a gente pudesse fazer com alunos que estavam com dependência, com atividades extras, e foi a sorte para a prefeitura, porque a gente ainda pôde utilizar dessa plataforma para as nossas aulas. Um ponto que a gente deve tratar daqui a pouco, mas que tem a ver com isso, é que por mais que a prefeitura tivesse esse plano B, por acaso a gente tivesse esse plano B, ele não foi o escolhido pelos alunos. Se a gente for tirar como eu tirei na minha pesquisa, qual foi a maneira que o professor teve mais acesso ao aluno e o aluno ao professor, foi o WhatsApp. Então, muitas vezes a gente tem outras ferramentas nas nossas mãos, a gente tem outras formas de fazer o conhecimento chegar ao aluno, mas nem sempre o aluno ou até mesmo o professor está preparado para o uso dele. Como foi o nosso caso, né? Na minha dissertação eu falo do uso das tecnologias, o que o professor tinha de contato com tecnologias digitais antes da pandemia e depois. E a mudança é muito grande. Quem antes achava que não conhecia nada de tecnologia, acha que hoje tem um conhecimento muito maior. Tudo bem que a gente foi colocado de cara nisso, né? Não houve uma preparação, mas muitas vezes para a gente aprender tem que ser assim, né? Como dizia a mamãe, de supetão. Então, dessa forma, a gente ainda teve um contato com alguns alunos, salvo aqueles alunos que não têm nem esse material, não têm nem essa tecnologia, nem um celular à mão e que tiveram que ir às escolas, pegar apostila, né? Mas eu acho que de uma certa forma, com a minha experiência no estado e na prefeitura, houve um trabalho de formiguinha de toda a comunidade escolar para que esse aluno, para que todo aluno tivesse algum contato com a escola.
Seja ele através das cestas básicas que estavam sendo entregues para os alunos, seja conversando com o professor, mas de alguma forma toda a comunidade escolar conseguiu chegar em grande parte dos alunos. Tanto é que a gente, fazendo um levantamento nas escolas, o número de desistência não foi maior por conta desse contato que a gente conseguiu fazer, que todos nós conseguimos fazer. Eu também queria falar uma passagem interessante, que quando começa essa nova administração das prefeituras, eu fui convidado a assumir a Secretaria de Educação lá de Bom Jesus, Tabapuã. Aí vieram me buscar, falaram, vamos lá, porque a gente precisa de alguém que nos ajude e tal. Aí eu cheguei, aquele monte de professores, tudo apavorado, todo mundo sabia para onde que o negócio ia, confusão danada. E aí a gente começou a discutir como é que nós vamos levar a educação para a criança que mora nas comunidades distantes, sem tecnologia, sem, a maioria das casas não tinha condições nenhuma de fazer alguma conexão. E aí a gente falou assim, olha, o jeito é a gente pegar as atividades semanais, a gente faz um rodízio de professores nas escolas, esse professor faz um plantão de dúvida, a gente entrega um kit semanal com todas as atividades que a criança faz em casa. Traz na outra segunda-feira, ou na terça ou na quarta, e cada bloco de professores ficam ali para tirar a dúvida dos pais, para tentar ajudar, aquela coisa. Estou falando do primeiro ao quinto ano, por exemplo, na educação básica. Assim, quando eu comecei lá com eles, lá em São João da Barra, em Bom Jesus, como é que nós vamos trazer essas crianças e os pais vão se interessar em vir aqui? Primeiro é tentar fazer uma merenda escolar, porque muitos são carentes, não precisavam. Aí não tinha como eles virem, não tinha transporte, era tudo difícil, o transporte escolar estava suspenso. Aí a gente começou a fazer as cestas básicas para mandar para as escolas. No município menor é mais fácil de fazer. Então pegava-se lá um veículo, um caminhão, passava nas comunidades, fazia as reuniões ali em lugares e levava aquela cesta de alimentação que, em vez de eles virem consumir na escola, mandava para as famílias e já levava o material. Então houve algumas experiências. Mas eu acho que uma coisa mais importante é o nosso título aqui, só para vocês entenderem, quando a gente fala do ensino presencial e remoto. Só para a gente começar, é a mesma coisa. O ensino presencial é a palavra, remoto é a mesma coisa. Porque quando você está conectado remotamente, você está presencial. Então a gente colocou de uma forma que para vocês ficaria assim mais provocativo. Ensino presencial e ensino remoto é a mesma coisa. O que diferencia é o ambiente, a plataforma, a sua conexão com o seu público. Porque eu deveria falar a palavra assíncrona, ou síncrona, offline, online, são coisas diferentes. Mas o ensino remoto, você está à frente de uma câmera e você está dando aula no horário especificado, no tempo especificado. Quando a gente fala em educação à distância, é diferente. Você tem os ambientes onde você deposita lá a informação e quando a pessoa puder ou quiser, ela vai, tem acesso, baixa, estuda, faz as atividades. O ensino remoto, eu vou usar o meu dia, a minha hora para ir para frente de uma câmera e vou dar a minha aula. E vocês estão aí. Nós estamos presencialmente conectados, né? Quando você pega um telefone e liga para alguém, se a pessoa está do outro lado te respondendo, ela está presente na conversa, está falando. Agora, se você joga para uma mensagem de gravação do seu celular, ela está presencial? Não está. Então, só para deixar claro para a discussão, quando a gente fala o termo ensino remoto, quer dizer que alguém está à frente usando de recursos tecnológicos para fazer aquele papel. E aí tem um autor, assim, muito que a gente gosta muito e tal, como Pierre Levy, Castas, Manuel Caetano, que diz o seguinte: se existe uma conexão
pode ter até um delayzinho, que é um tempo de perda, seja pela televisão, seja pela internet, vocês estão presenciais. Então, só para a gente traduzir aí para vocês o título. E aí tem uma passagem interessante. Dá o mesmo trabalho dar uma aula remota de que o trabalho que você teria se você estivesse em sala de aula. O problema é que a relação com o indivíduo, a forma, os seus sentidos são trabalhados de forma diferente. Alguém aqui já deu uma aula remota e já ficou mais cansado do que se tivesse presencialmente? Eu acho que você cansa mais numa aula remota porque você vai igual um robozinho, falando. E muitas vezes eu tenho uma filha, né, como eu falei, de 6 para 7 anos, que ela falava assim: papai, a aula remota é chato porque você não pode fazer xixi e sair, a professora já passou o que estava falando. Você não pode pedir para falar porque ela diz que só depois que ela vai deixar falar. Ela tem um controle que ela desativa os microfones. E eu não consigo conversar com os meus colegas na sala. Então é muito chato a aula remota. Porque, queira ou não, se você está com uma turminha de 20 alunos na sala, está um olhando para o outro, está um se movimentando para o outro, está um perturbando o outro. Agora, numa aula remota, fica parecendo uma escola militarizada, como foi 100 anos aí que a gente... Há 200 anos atrás eu tinha esse modelo. O cara falava, se você quisesse falar, tinha que levantar o dedinho para pedir autorização para falar, é a mãozinha, né, da aula remota. Levantava o dedinho e ele decidia se ia autorizar ou não, quando ia autorizar a falar. Então era uma conversa de uma fala só. Então o ensino remoto ele tem essa dificuldade da interação dos indivíduos, porque o professor ele se planeja e normalmente a aula diminui o seu tempo. Então uma turma que você daria 4 horas de aula numa educação básica, você vai dar 1h30 ou 2, porque ninguém aguenta 4 horas só uma pessoa falando, nem a pessoa que está falando. E tinha uma passagem interessante que as crianças podiam desligar a câmera, ou teriam que desligar câmeras em muitas dessas escolas, porque a rede não suportava todas as câmeras ligadas. Então você tentava obrigar as crianças a ficar de câmera ligada, mas a rede caía, porque a internet não suportava tantas câmeras ligadas. Aí que era o paraíso das crianças. Na minha casa, minha pequenininha, quando a professora falava podia desligar a câmera, ela rachava fora da sala. Ia pro quintal, brincava. A outra ligava o Walkman lá, o fone de ouvido, está ouvindo a música, está lá. O outro está lá deitado, esticado, vendo a TV do lado ali, assim, que dividia a tela da aula na metade e ficava vendo lá a internet navegando. Então, assim, em resumo da nossa história, perdemos boa parte da capacidade de aprendizagem dos alunos nesses 2 últimos anos. A escola agora tem que desenvolver atividade de resgate, primeiro, da confiança dessas crianças que nunca viram o professor presencialmente. Nós temos que lembrar que a turma que entrou no primeiro ano ficou primeiro e segundo sem ver pessoas dentro de uma sala de aula. Ficaram remotas. A Raquel deu um exemplo que aconteceu lá no UENF. Teve aluno que entrou em março de forma remota, defendeu o mestrado e foi embora sem ter visto nem a cara do orientador, de forma como estamos aqui agora. Aí eu olhava assim, e foi interessante que a gente chegava nas defesas agora. Você que é? Gente, mas na Câmara você está tão diferente, você está não sei o quê. Então veja, 2 anos da nossa passagem, de quem estava do primeiro ao segundo ano, não viram os professores. Quem estava no 8º e 9º ano, não viram os professores quando eles saíram. E quem estava da educação infantil lá no 4º, com 4, 5 anos, também nunca vivenciou uma experiência de escola, de sala de aula. Vou levantar minha mãozinha igual no Meet. Né? Então, é nesse sentido. A gente esbarra, por conta dessa situação, agora a gente está vivendo essa problemática nas escolas, da parte emocional dos alunos. Né? Quantas notícias a gente tem visto por aí e presenciado dentro das nossas escolas, desde o aluno que não sabe se portar dentro de uma sala de aula,
os menores principalmente, não conseguem sentar numa carteira, né? Não conseguem fazer uma fila, eles não têm noção do funcionamento de uma sala de aula. E os mais velhos, quantas crises de ansiedade que vem surgindo nas escolas. A gente tem visto notícia, né? Eu presenciei na minha escola da prefeitura, inclusive alunos que não sabem nem o que é crise de ansiedade, mas estão vendo outros colegas tendo sintomas e achando que também estão passando. Então, essa parte emocional dos nossos alunos talvez seja muito mais, e até nossa, né? Eu, por exemplo, quando voltei, fiquei um pouco tensa de entrar em sala de aula nos primeiros dias, porque a gente perdeu aquele costume. Uma coisa é você falar, por exemplo, eu não tive Meet, não tive essa situação de Meet no ensino público, não rolou. Foi puro WhatsApp. Manhã, tarde, final de semana, qualquer momento que o pai às vezes tinha uma situação, não, o pai trabalhava o dia inteiro, eu só posso usar o telefone do meu pai, então eu só consigo falar com você, professora, sábado à noite, que é quando ele está em casa. E aí como é que você não responde? Então, toda essa questão que nós tivemos na volta à escola, né, aos muros da escola, a gente tem passado por essas questões. Alunos e professores com o emocional muito abalado. Então, talvez essa questão seja muito mais urgente da gente tentar achar mecanismos para ajudar o nosso corpo docente e discente do que pensar propriamente dito nos conteúdos que não estão sendo alcançados agora. Porque, de certa forma, se a gente não consegue trabalhar o emocional, aí mesmo que o conteúdo não vai conseguir finalizar. Eu acho que a gente está tendo uma grande oportunidade agora de tentar, né, diante de todas essas defasagens que os nossos alunos trazem, tanto cognitiva quanto também da questão emocional, eu acho que a gente está tendo uma oportunidade de fazer com que a tecnologia que nós tanto utilizamos nesse período de pandemia continue a nosso favor. Porque uma sala de aula totalmente teórica, ela distancia o professor do aluno. Então, eu acho que vale muito a pena agora a gente começar a pensar tudo aquilo que a gente que deu muito certo nesse período da pandemia e poderia continuar sendo usado. Eu não sei se vocês têm a impressão de que a gente estava num boom tecnológico nesse período da pandemia e agora a gente deu uma... Assim, a gente, não sei, parece que vamos deixar um pouco de lado, a gente estava com tanta sede de gente, de contato, de olhar no olho, que a gente deixou de lado um pouco, né, as tecnologias. Só que a tecnologia não tem volta, ela faz parte de um movimento social, é histórico. Né? Se a gente for analisar toda a história da humanidade, a gente vai ver que a tecnologia, que é tudo aquilo que vincula a informação, ela tem um caminho desde lá do começo, né? Na criação do fogo até agora. Então ela não vai parar. E nós precisamos compreender essa evolução tecnológica para favorecer esse aprendizado. Então hoje, dentro de uma sala de aula, o que eu posso fazer para favorecer a questão das relações, olhar no olho, sentir o meu aluno, ter mais tempo de contato com ele e fazer com que a tecnologia potencialize essa aprendizagem, que é a grande vantagem dela, né? Não só essa é uma, mas para a gente é uma grande vantagem. Então, a minha sala de aula ser mais exploratória, ser mais experimental, né? E a teoria, ela ser oportunizada ao aluno em um caminho mais tecnológico, favorecia. Eu sei que existem muitos entraves, né? Para que essa tecnologia chegue ao nosso aluno de várias formas, como a gente fez no período da pandemia, mas a gente viu que ainda existe possibilidade. Então, pensar assim, poxa, como que eu posso deixar o espaço da sala de aula para ser mais prático e meu aluno trazer tudo uma cultura, sabe, gente? Tudo implementar uma cultura tem que dar o primeiro passo. Então, por que não a gente não começar dentro da nossa sala de aula, fazer o que nós fizemos lá na pandemia, que foi liberar um vídeo, né, para o meu aluno sobre algum conteúdo, ou então ele buscar esse conteúdo e produzir um vídeo, um TikTok, vocês
usaram muitas coisas e deixar também um espaço maior dentro da sala de aula para essas práticas acontecerem é importante. Isso não estou apontando um caminho, mas é uma provocação que a gente tem que começar a refletir. Por que deu assim, fragmentou, né? Deu esse espaço tão grande? Tecnologia tal, foi tão bacana durante o período da pandemia, agora a gente está dando uma esfriada. Só para concluir, eu não estou colocando a tecnologia como aquela que vai solucionar tudo. Porque existem muitas práticas que são feitas sem ela e são maravilhosas. Mas eu estou colocando por um motivo maior. Não só de potencializar a aprendizagem, mas nós temos uma responsabilidade que não é só dita pela BNCC, pelas normativas, não, de trabalhar a cultura digital. Não é só por isso. Eles dizem e nós temos as nossas críticas também diante desses documentos. Mas é pelo fato de que o nosso aluno, e pensando muito diretamente no nosso aluno do ensino público, nós precisamos dar a ele condições de lutar e brigar e assumir papéis dentro da sociedade que tão exigido por essa sociedade tecnológica. A gente precisa dar a ele condições. Então, fazer uso de ferramentas tecnológicas em sala de aula, ensinar esse aluno a entender esse universo, seja desde um uso simples até a criar diante dessa tecnologia, é uma responsabilidade muito grande, nossa, porque ele vai estar no mundo do trabalho e ele vai competir. Eu não gosto muito dessa palavra, mas a gente tem que dizer, ele vai competir com outras pessoas, outros alunos que também têm grandes oportunidades. Aí eu volto àquela historinha que eu contei antes, que eu estou em duas realidades, público e particular. Então, nós temos que pensar nisso. A gente precisa preparar esse aluno para assumir posições sociais de igual, né? Para aqueles que têm mais oportunidades, vamos dizer assim, no particular. Se é que eu estou me expressando bem, não sei. Né? Vocês podem até me ajudar aí nesse discurso. Mas eu acho que é uma responsabilidade nossa como professor. Eu não faço uso da tecnologia por fazer só para potencializar a aprendizagem. Eu faço uso da tecnologia porque eu preciso preparar o meu aluno para uma sociedade tecnológica, como a colega ontem à noite falou. A gente faz pedido pelo iFood, a gente entra no estacionamento com tecnologia, tudo é tecnológico. E o nosso aluno? Quem é que vai ensinar o nosso aluno a viver em uma sociedade tecnológica? Quem vai preparar? São os pais? Não. Também é responsabilidade dele. Mas existe todo um currículo, né, que é papel nosso quanto educador. E não é que nós somos heróis. Eu acho que a Milena pode completar até nessa ideia. Mas é a nossa contribuição, é o nosso papel como educador. O que a Thalita falou é muito importante, né, ser frisado, porque, infelizmente, a gente tem a barreira socioeconômica, e no público a gente vê muito isso. Então, tem alunos nossos que não têm condições, como a Raquel falou, só tem um celular na família, ele eu vivenciei muito isso na CEDUC. Eu tive experiência em várias plataformas, Google Meet, uma plataforma específica de uma prefeitura, WhatsApp, que foi o que mais a gente conseguiu sucesso. Às vezes a gente espera uma super tecnologia, um super aplicativo, e não é por aí. Eu acho que, de fato, o que a gente tem, as condições que nós temos, a gente tem que procurar usufruir disso o máximo que a gente puder, sempre ouvindo o nosso aluno, sondando dele o que ele tem acesso, qual é a condição dele. Na CEDUC, eu percebia muito que do meio do mês para o fim, os alunos sumiam do Google Meet, sumiam da plataforma do Google Escola. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E na troca, a gente pensou, é o pacote de dados que acabou.
Eles não têm pacote de dados para ter videoaula, para ter aula remota. Eles não têm pacote de dados para isso. O pacote de dados deles é para internet, para WhatsApp, para aplicativo gratuito. Então a gente tinha que ser generoso nesse sentido, de esperar o aluno, compreender o aluno, sábado à noite, né, de atendê-lo nesses horários que são atípicos para nós, apesar de todo o nosso esforço já durante a semana. E voltando ao que a Thalita falou, dessa coisa do papel social da escola, eu não pinto o professor, eu sou professora, eu acho que a gente não tem um papel missionário, heróico. Eu não coloco isso porque isso é um peso para o professor. Eu, como professora, eu percebo isso como um peso. Eu acho que nós somos muito importantes. Nós temos toda essa responsabilidade, né? E a escola sim, lógico que com políticas públicas, nós precisamos de todo esse apoio, de preparar esse aluno para a sociedade. E a escola é uma maneira de ele vencer essa barreira socioeconômica, no sentido de ser um primeiro lugar que ele vai ter acesso à tecnologia. Eu, na CEDUC, aluno não sabia o que era e-mail. Ele sabia o que era o Facebook, Instagram, TikTok, a gente até chama de analfabetismo digital, né? Que é quando você parece ter algum conhecimento, mas na verdade você não domina instrumentos básicos, operações básicas da internet. E-mail, por exemplo, os nossos alunos não sabiam o que era e-mail, que precisava de arroba, qual era a senha, né? Para vocês verem como que coisas básicas eles não sabem, eles aparentam saber, mas não sabem. Eu acredito muito que tem esse impacto socioeconômico, sim. E a escola tem essa responsabilidade. Poxa, o aluno não tem condições financeiras para isso. Então, a escola é uma maneira de trazer esse aluno, preparar esse aluno para a sociedade. Eu acho que é o primeiro passo, sim. E, completando a ideia de Milena, nós não conseguimos também, como docentes, eu concordo muito com o que você fala, nós não somos os heróis, é um peso, sim, a gente achar que tudo é nossa responsabilidade como professor. Poxa, eu tenho que dar conta de tudo isso, né? Ele tem que conhecer, tem que aprender, né, os conhecimentos científicos, a gente tem que contextualizar, a gente tem que problematizar, a gente tem que agora trabalhar cultura digital, a gente tem que trabalhar projeto de vida, tudo que a BNCC, né, traz aí como discurso e como normativa, mas é importante, aí entra a questão da formação. Nós precisamos conhecer, a gente precisa saber, diante das normativas, até mesmo para a gente poder criticar, não é ser criticão, é criticar com argumentos coerentes, né? A gente precisa conhecer, porque a gente só vai conseguir exigir e movimentar, fazer girar todas essas mudanças, se nós tivermos embasamentos também, sermos conhecedores daquilo que estão pedindo tanto. Poxa, está pedindo tanto, a cultura digital tem que ser implementada na escola, Mas o que é isso? O que eu tenho que fazer dentro da escola? É dever de quem? Quem pode ajudar com o quê? Ter clareza, né, do que é papel de cada um, do que cada um poderia contribuir. Porque quando a gente pensa em tecnologia, a gente pensa em ferramenta, internet, né? É a primeira coisa que vem à cabeça. Poxa, tem que ter internet, que é o fundamental, tem que ter ferramenta. Não tem esses dois, tá bom. Era assim também que eu pensava. Gente, mas se a gente isso é importante e nós não podemos abrir mão. Não podemos abrir mão disso. Temos que lutar sim por isso. Mas não é só isso. Não é só isso. Quanto que nós podemos trabalhar o pensamento computacional dentro das nossas aulas? De diversas formas. Até sugiro vocês que vocês conheçam o site do CIEB. Eles têm lá todo um currículo, né, computacional, eles dizem as habilidades, como fazer, ofertam materiais, que é muito bacana, né, de se trabalhar. E é isso. Em resumo, algumas das pessoas que estão aqui nessa sala hoje devem estar pensando assim:
Ah, que legal, né? O povo estava falando, essa uma está lá numa escola tal, outra na escola tal, porque não conhece a escola, ou porque não sabe a minha idade, não sei o quê. Eu vou dizer uma coisa para você, eu posso colocar um laboratório de informática super atualizado em todas as escolas, se você não tiver esse pensamento ou uma cultura para uso, não vai fazer diferença nenhuma. E uma outra coisa que eu vou dizer, se eu colocar 1, 2, 3 laboratórios na sua escola e todos os professores resolverem usar ao mesmo tempo, também não vão ter lugar para pôr todo mundo. O que nós estamos falando aqui é que a grande lição, se é que a gente tira alguma lição boa dessa pandemia com relação à educação, é que as crianças se aproximaram muito do WhatsApp, dos recursos ficaram muito tempo em casa, teclando, apertando. Eu tenho a minha filha dos 3 anos, que vai para o TikTok. Sabe o que ela me falou essa semana? Eu vou na escola, está muito chato, porque a professora não está deixando a gente dançar. Eu falei assim, mas como? Diz ela que não pode dançar. Aí eu falei assim, aí a Fernanda, que a minha esposa estava em casa, eu vou te ensinar uma dancinha que assim, quando você for a primeira vez ao banheiro, né, porque as meninas estão no primeiro ano, começa a ir sozinho, aí você quer assim, joga para um lado, desenrola, papel higiênico, joga para o lado, e joga no saco de lixo. Desenrola, passa, limpa e joga no saco de lixo. Aí fez uma musiquinha para quando porque ela não sabia ir sozinha no banheiro quando ela começou, estava acostumada sempre lá. Então, foi assim, veja, se você ensinar a criança a primeira vez ao banheiro, brincando com esses TikTok que tem de dancinha de lado, de cá, ela vai se estar tensa, você está nervosa, você está preocupado se a mãe está perto, se não está, não sei o quê. A escola é um lugar de troca de experiências, é de socialização das crianças. Elas precisam se socializar com os outros. Ela precisa entender. Uma coisa você já pode ter certeza quando elas chegaram na sua escola e tudo mais. Sabem mexer com o celular, sabem entrar no TikTok, sabem entrar no YouTube, não sabe? Beleza. Que laboratório que você quer pôr na escola que vai ensinar isso? Não existe. Porque a cultura já está vindo da família para dentro da escola. O que nós temos como desafio é encontrar formas de potencializar, como foi falado, no processo de aprendizagem. Aí ela estava aprendendo lá o alfabeto dela, estava aprendendo algumas combinações de sílabas no primeiro ano, numa atividade. Papai, deixa assim, vem cá. Abre um aplicativozinho que ela vai arrastando, vai combinando e vai dizendo se acertou, se não acertou e tudo mais. Gente, olha, o que nós estamos dizendo é que as crianças estão nos mostrando que elas não precisam aprender como nós aprendemos. Elas podem aprender já com essa interação de recursos tecnológicos. Elas estão com o celular do tio, do primo, do irmão, do sobrinho e tudo mais. E aí, o que nós estamos dizendo é que a gente precisa direcionar esse bom uso desses recursos tecnológicos e aproveitar dessa sede que eles têm de mexer, de aprender, de ver como é. E aí, o mais interessante disso tudo é que não é só na família ou não é só na escola que se trabalha até. Eu posso ensinar o que é o WhatsApp, como funciona uma conversa, o que aquilo ali funciona. Olha, se você for tentar falar de uma máquina de escrever, se você for tentar falar de uma máquina fotográfica, eles vão falar que nunca viram. Tem muitos dos adolescentes que nunca mexeram com máquina de escrever, que nunca viram. Então, foi o que foi falado para a Thalita, as tecnologias mudam, avançam, o que ficou para trás, eles não passaram por aquilo. Nós que estamos passando por todas essas etapas, a gente começa a ficar comparando e julgar que é mais difícil ou mais fácil, é um conceito do professor, não é das crianças. Que elas aprendem qualquer coisa quando elas estão motivadas. E aí, só para passar a palavra para o outro, dizer o seguinte: o professor aprende com as crianças. Não sou eu que estou inventando essa história falando, já tem vários que falam. A gente aprende quando a gente ensina. E é uma ótima oportunidade de você aprender sobre as tecnologias,
com os seus próprios alunos, com suas próprias crianças, com os seus próprios, com suas próprias atividades. Elas podem falar das redes sociais, podem falar o que elas fazem nas redes, quantos coleguinhas elas conversam nas redes, o que conversam nas redes. E aí foi tocado um assunto hoje que está na mídia, é o letramento digital. O que é, na verdade, um letramento digital? É dizer que o que as tecnologias estão sendo utilizadas para acelerar essa informação e como elas podem ser percebidas, entendidas e compreendidas, e o que você pode fazer nessa mediação tecnológica. O que as crianças podem fazer? Não preciso de ter aquele tradicional computador que você ensinava, o Windows, o Word, o Excel, o pacote Office, tá beleza. Já sabe mexer com o computador. O que a gente sabia era escrever, diferente do papel do quadro, lá no computador. Não era dominar a tecnologia. Agora, as redes sociais estão aí, vão cada vez mais serem utilizadas, é um caminho sem volta. Queiram ou não, os professores vão ter que conviver com esse tipo de relação. Então, assim, melhor coisa, como professor, se associe aos seus alunos. Entenda o lugar que eles estão, o lugar de fala deles, que você vai ser compreendido. Senão, muita gente vai ser rotulada como dinossauro da educação. E aí, puxando o gancho dessa situação da tecnologia, eu acho que o que impactou muito de quem é da década de 80 para trás é o fato de que quando a internet surgiu, esse avanço tecnológico foi muito rápido. Enquanto a gente vinha com a máquina de escrever, com a folha de mimeógrafo, com o álcool passando e tudo mais, foi um caminho que a gente foi passando ao longo do tempo. Depois da internet, olha quanta coisa já aconteceu, olha a velocidade, a gente já está em 5G, né? E por aí vai caminhando. E com isso, os problemas que esse caminho muito rápido traz, como, por exemplo, a exposição da internet, né? O uso mal feito da internet por todos nós. Essa semana, eu presenciei uma situação em uma das escolas que eu trabalho, de uma aluna que mandou para um paquerinha, que nem usa mais essa palavra, uma foto, um crush, um vídeo dela nua. E eu tenho certeza que vocês já presenciaram uma situação dessa por aí. E esse vídeo já rodou em todos os cantos que vocês possam imaginar. Então, em 5 minutos que os alunos... Aí, vejam bem, eu trabalho no mesmo distrito, tanto na escola municipal quanto na estadual. Aconteceu na escola estadual e os da municipal que estavam me contando, porque todos sabem o que aconteceu, né? E aí, em 5 minutos debatendo com eles, eu sou professora de inglês, teoricamente isso não tem nada a ver com a minha disciplina. Mas eles queriam contar aquilo e eles queriam dividir, de repente ouvir minha opinião sobre o assunto. Então, em 5 minutos que a gente conversou sobre aquilo, muitas opiniões surgiram. E todas elas contra o que a menina fez. Até que em algum momento um falou assim, você só pode fazer isso com quem você confia muito. E aí eu falei assim, mas vocês lembram de uma blogueira, youtuber, sei lá quem, que fez isso com um namorado, que teoricamente ela confiaria muito na pessoa, e esse cara, depois que brigaram, divulgou também as imagens dela na internet. Então, uma pessoa que você confia muito hoje, amanhã pode brigar, você pode ter um desentendimento, você não sabe o que ela vai fazer com a sua imagem. Vamos chamar a polícia, mas até a polícia resolver, sua imagem rodou o mundo. Então, tratar com os nossos alunos o uso correto da mídia, o uso correto das tecnologias digitais é algo muito importante. Enquanto eu entrei no mestrado, fazia o mestrado, ainda existe uma teoria de imigrantes digitais e nativos digitais. Os nossos alunos, pela faixa etária, seriam nativos digitais, porque vieram junto com o crescimento da internet. Só que hoje já existe uma outra corrente mostrando que não necessariamente essas pessoas que nasceram com a internet, que vêm se desenvolvendo, crescendo junto com a internet, não necessariamente elas têm o domínio correto.
Às vezes eles têm o conhecimento daquelas ferramentas que interessam para o dia a dia deles. Mas o que é importante e necessário para o crescimento dele enquanto ser humano e profissional até, eles não vão ter. E aí, assim, eu ouvi muito a fala de Thalita do aluno. Geralmente, quando a gente vai para todas as formações, as falas são muito voltadas para o aluno. E eu sempre fui aquela professora revoltada da plateia que pensava, e a gente? Né? Porque tudo é o aluno, o que a gente fez pelo aluno, o que nós vamos fazer pelo aluno, mas o que foi feito por nós? E aí eu respondo a vocês assim, a gente não pode esperar que o outro faça nada por nós. Né? Eu poderia ter ficado na minha casa, com a minha filha, com os meus 2 empregos públicos, durante a pandemia, levando o raio para poder postar material na plataforma, mas eu quero mais. Eu quero mais. Eu não quero ficar estagnada onde eu estou. E não para sair do meu emprego, mas para me sentir melhor, mais capacitada e mais conhecedora. E eu só eu posso fazer isso por mim. Né? A gente vai receber formações? Vai. Mas a gente só vai criar, desenvolver conhecimento para até poder passar para os nossos filhos e para os nossos alunos se a gente correr atrás. Isso não tem como em qualquer profissão. Se você quiser crescer, todo mundo sabe disso. Você vai ter que fazer uma pós, você vai ter que fazer um mestrado, você vai ter que, né, correr atrás de conhecimento para se desenvolver. E esses alunos, por mais que eles pareçam resistentes com o que a gente traz de diferente, qualquer grupo é assim. Aluno, professor quando vira aluno, quando você vai trazer uma proposta diferenciada, existe primeiro uma resistência. Mas é uma questão da gente não desistir, da gente tentar chegar perto deles. Quando eles começam a perceber que a gente está entrando no mundo deles, o interesse vai chegando também. Falo muito, né? Gente, estou lembrando aqui, só lembrando aqui de uma passagem que eu também... Você já deve ter visto na mídia aí um menino que chama Luva de Pedreiro. Quem nunca ouviu, é um menino analfabeto, no interior de Pernambuco, que fez um vídeo caseiro e que o vídeo era tão simples, era alguma coisa que ele pegava, uma bola, chutava no gol com a camisa do time e falava assim, vinha correndo e tal, receba, puf. Ele tem 17 milhões e meio de seguidores, só pela palavrinha receba. E hoje ele está tendo que voltar para a escola para ser alfabetizado, que assinou um contrato que cada anúncio que se coloca dentro lá do espaço que ele criou, ele recebe 100 mil reais para patrocínio. Então, o que nós estamos tentando dizer aqui o tempo todo é que a gente precisa preparar as nossas crianças, os nossos adolescentes, para essa sociedade. Eles não vão sair dominando todas as tecnologias, mas pelo menos precisa saber que elas existem, a forma que elas precisam ser trabalhadas, os cuidados que tem que ter, porque senão daqui a pouco nós vamos ter gente analfabeto tecnológico e indo bater nas portas para pedir um emprego. O cara vai falar, manda para mim uma mensagem no WhatsApp. O que é o WhatsApp? Então, assim... Você falando dando esse exemplo desse rapaz que fala, receba, e viralizou, né, na mídia. Esses dias eu estava conversando com uma adolescente e ela está cuidando de algumas redes sociais. Ela é leiga, só curiosa. Fica assistindo vídeo no YouTube e ela está cuidando, pode ser que eu não fale as palavras corretas para vocês, mas ela está cuidando da mídia de duas lojas. Ela é mídia social. E aí eu falei assim, mas o que é isso? Não, é mídia. Aí o que é? Aí eu falei assim, mas o que é isso? Aí ela começou falando, eu escrevo um textinho, faço um vídeo fazendo propaganda para aquela loja, vejo qual é o melhor horário para eu divulgar aquele vídeo, eles disponibilizam um valor e eu vejo qual é o público que eu tenho que atingir, né? Que é um público que poderiam ser possíveis clientes. Ela vai fazendo essa análise toda e ela tira por mês um salário mínimo, sem fazer nada não, né? Fazendo isso. Aí eu, na hora, falei assim, opa,
Como assim? Me explica tudo aqui. Gente, eu vou falar para vocês. A primeira coisa que veio à minha cabeça foram os meus alunos do estado. Eu falei assim, gente, eles não têm, a minha realidade mesmo, eles não, muitos ali, não conseguem ir para uma faculdade porque eles não têm dinheiro, não têm condições nenhuma, zero de pagar uma faculdade, que era a mesma na minha época, né, de graduação. E eu fiquei assim, gente, se eles conseguirem aprender isso, eles vivem, todos eles, a maioria tem celular de ponta, eles conseguem um celular top, né? Se eles aprendessem isso, aí eu comecei a trazer ela para perto. Falei assim, mas como que eles vão aprender, meu Deus? Porque falta também. Ninguém deseja aquilo que não conhece, né? Isso é uma coisa clara. Ninguém consegue desejar, sonhar com aquilo que não é. Então, o nosso jovem, ele usa muita tecnologia, mas de forma intuitiva. É para visitar a rede, é para olhar a fofoca, como muitos de nós fazemos, né? Em muitos momentos. Então eles precisam conhecer quem poderia ser o provocador desses alunos. Eu pensei em mim como professora, no meu colega, né, que dá aula e passar. Aí eu já pensei, calma aí, a gente está tendo os itinerários, né, no ensino médio, podia ter um itinerário voltado para a tecnologia. E lembrei que lá no site do CIEB tem um itinerário prontinho já, é só o professor pegar, aprender e colocar em prática. Então são oportunidades, que aí eu volto naquela minha fala, que às vezes muitos dos nossos alunos não possuem, porque falta esse conhecimento, que muitas vezes é nosso. Então nós precisamos, gente, e para a gente conseguir transformar, é só isso. Para a gente conseguir fazer esse movimento dentro da sociedade, de que o pobre não tem que continuar pobre para a vida toda, ele tem direito de alcançar novos cargos, novas lideranças, novos papéis, isso, e viver, e ter a oportunidade como muitos outros, né, de classe já bem favorecida, mais favorecida tem. Então, hoje, eles têm a gente. Ele tem cada um de vocês. Ele tem a mim, tem cada um de vocês. A oportunidade não é ser herói, não é ser herói. Eu vou conhecer, eu vou me formar, eu quero aprender mais, porque eu quero me transformar e transformar quem eu puder transformar. E até questionar o que é nos colocado. Eu lembro muito que era falar, a gente está muito no discurso de metodologias ativas. Protagonizar, aluno protagonista. Eu não sei se vocês se questionam, eu me questiono. Mas peraí, protagonizar? Que aluno é esse protagonista? Como que tem que ser? Como que a gente vai protagonizar? Como que esse aluno tem que ser protagonista? Mas o que é ser protagonista? Como que eu vou colocar meu aluno dentro de sala para ser protagonista? E protagonizar a partir de quê? É só ele estar no centro da discussão? Então a gente vai voltar lá na escola nova, né? Não é a escola nova, a tendência lá da escola nova, que falava que o aluno tinha que estar no centro protagonista. E aí a gente entra analisando, são questões minhas, e eu tenho certeza que de muitos. Metodologias ativas, protagonizar, aluno no centro, trocas. Fazer isso por fazer, eu estou voltando lá no modelo de escola nova, que é totalmente acrítica, que não gera transformação. Mas se eu faço uma releitura dessa metodologia ativa, que é tão falada hoje, né, por problema, por pares, a sala de aula invertida, eu faço uma leitura crítica sobre essas metodologias ativas, eu não só protagonizo, não só coloco o meu aluno no centro. Eu faço ele pensar sobre essa realidade, instrumentalizo ele com o conhecimento científico e ele devolve para a sociedade esse conhecimento através de uma mudança de postura, de posicionamento. Então, quando eu citei aqui a metodologia ativa como um exemplo teórico nosso, né, de professor, né, que é tão falado para a gente usar, será que a gente, quanto também professor, a gente para analisar, né, para estudar e a fundo e tudo isso que é pedido a gente? Todas essas teorias que falam aí, que é vendida no mercado, estuda isso que é bom, isso aquilo que é isso. Será que a gente para analisar
o teor, a profundidade. Eu estou levantando essa questão porque essa é a nossa diferença de quando nós estamos em sala de aula como professores. Os nossos alunos, né, como Mark Prenz que fala lá, que caiu até, né, que antes eram nativos e imigrantes, é chamado que possui mais conhecimento tecnológico do que nós. E vem, né, com uma teoria nova da sabedoria digital que foi provada aí na pandemia. Todos nós, né, que tivemos que fazer tão em pouco tempo, aprender a tecnologia tão em pouco tempo, fazer o uso dela tão rápido, respondeu. Então nós temos que começar a estudar, a nos aprofundar, a querer aprender igual como a gente quer que os nossos alunos aprendam. E primeiro não é pelo outro, é por mim, é por você, cada um. Porque eu preciso olhar essa sociedade sem essas, como que diz? Tirar, eu não sei qual é a palavra, enxergar ela como de fato ela é. E não só da forma como desvelar, a gente tem que enxergar ela de fato como ela é. Porque se a gente começar a estudar e se aprofundar, que nunca para o conhecimento, a gente vai conseguir, de certa forma, gerar alguma mudança, questionar, não, eu não concordo com isso por causa disso, eu acho que esse é um caminho mais bacana. Não usar essa tecnologia por usar, só que está sendo dita. Porque ela é um movimento social e não tem volta, gente. Não tem volta. E nós não podemos ficar para trás. Só complementando, encerrando a minha fala, em relação a uma lição, né, da pandemia, e que eu acho que vai perdurar, que a pandemia mostrou muito pra gente, é que o professor não pode deixar de ser professor, no sentido da empatia, né, do olhar humano. Eu acho que foi isso que faltou muito na pandemia para os alunos. E a gente também sentiu essa falta, essa troca. E a gente não pode negar que nós somos os que estamos mais próximos dos alunos, seja fisicamente, seja emocionalmente. Nós temos muitos alunos desestruturados na família e a gente consegue fazer a diferença na vida desse aluno, com certeza. Eu vou encerrar aqui deixando uma fala do Leandro Carnal, que eu indico para vocês. É até uma série no YouTube com a hashtag Sou Professor. Tem do Clóvis de Barros, tem dele, tem de vários outros professores que são nossas referências, né? São os autores que a gente busca para ler, para se inspirar, etc. Eu vou deixar aqui rapidinho para vocês. É muito importante lembrar que o magistério é uma função humana. E como toda função que lida com seres humanos, não existe uma fórmula. Por isso, ser professor é reinventar, sem muitas fórmulas definidas, recriar-se. A aula é ser um instrumento universal de transformação de uma sociedade. Passo para você falar, senhora. Eu queria trazer um último dado, disso que Milena está falando, dessa falta da troca que tanto os alunos sentiram quanto a gente, dessa falta de estrutura dos alunos. Essa semana eu fiz um trabalho com as minhas turmas de segundo ano do ensino médio sobre o Dia dos Pais. E aí, quando eu coloquei esse tema para eles, foi uma negação, assim, né, de cara. Ih, que isso? Que eles acharam que eu ia fazer um trabalhinho de cartazinho, de papai eu te amo. E aí a fala foi o contrário, não, nós vamos fazer uma parte crítica. Então, primeiro eu lancei 3 perguntas para eles. O que era paternidade na visão deles. Se eles pudessem dizer algo para o pai, o que seria. E com quem ele morava. E aí fazendo uma análise, que aí eu pedi que fosse anônimo, para que eles pudessem se soltar. Depois, analisando as respostas, são 3 turmas de 30 alunos, então por base de 90 alunos, 70 alunos não têm contato com o pai que gerou. E esse restante dos 20, uma média, né? Metade mora com o pai, a outra metade não mora. Então, só para dizer que muitas vezes nós somos o que mais mostra estrutura
e conhecimento e firmeza e segurança para esse aluno, que vem de uma família tão desestruturada que não vai poder ensinar para ele nem o uso da tecnologia, muito menos o uso correto, muito menos ajudá-lo na sua educação. Que está preocupada, muitas vezes, aquela mãe que é só ela cria 2, 3 filhos para poder sustentar e colocar comida dentro de casa. Então, por mais que esse peso venha sobre a gente de que nós somos, não temos que ser responsáveis pela educação total do aluno, mas infelizmente muitas vezes nós somos o único espelho que eles têm. E se a gente não se estruturar para passar essa segurança e um mínimo de conhecimento, eu, enquanto professora, penso, estou fazendo o que aqui então? Visto que boa parte dos meus alunos ainda não chegam na faculdade no ensino público. Então, esse é o mínimo, eu, Raquel, acho que eu posso fazer. Esse mínimo de debate. E aí, como que a gente finalizou esse trabalho com eles essa semana? Que pai que eu quero ser? E não o pai que eu tenho, mas que pai que eu quero ser? Ou que pai que eu quero ter como companheiro para os meus filhos? Para que eles mudem a visão dele. Porque o que não fizeram por ele, não vão fazer mais. Mas eles podem mudar. Eles podem ser essa mudança para o futuro deles. Então, assim, é um trabalho de formiguinha que nós fazemos enquanto professores. Sempre vai ser, não vai ter jeito. Porque a gente está sempre lutando contra um sistema, contra um grupo, contra uma sociedade, contra aquela comunidade. Mas eu acho que a gente já fez faculdade sabendo disso, né? Que é um trabalho de formiguinha. Bom, Só agradecer mesmo. Para finalizar, eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Obrigada. Assim, não sei se vai ter a troca, né, a devolutiva, mas obrigada. Só. também dizer para nós que, estando aqui ouvindo vocês, a gente também aprende um pouco mais e vai refletindo. E dizer que esse uso desses recursos tecnológicos pós-pandemia, ou à medida que essa pandemia for diminuindo e tudo mais, ele vai ficar sempre como uma possibilidade dentro das escolas, de trazer pessoas de fora para poder dar uma palestra para a escola, onde tem um espaço que possa ser compartilhado, ou para troca de experiência, para baixar materiais que o governo tem aí, né? A Secretaria de Educação Básica deixou alguns aplicativos, alguns jogos, algumas atividades. Você não precisa de fazê-las na escola, você pode orientá-los para fazer onde eles tiverem algum tipo de acesso à tecnologia. O que nós não podemos deixar para trás é a nossa missão de preparar as nossas crianças e os nossos jovens para sobreviver numa sociedade que cada vez mais veloz, existe uma droma-aptidão, que é um termo que um conhecido nosso, Eugênio Trivius, usa, que é uma sociedade acelerada. Os melhores postos de trabalho, as melhores oportunidades, de alguma forma eles vão ter que estar conectados a um tipo de rede, ou mandar um currículo para um tipo de rede, para um canal desses que tem por aí. E, para terminar, dizer, as crianças dependem da gente para ter uma segunda opinião, que a primeira eles têm em casa, na família, na convivência. A nossa segunda opinião pode ser uma opinião que possa permitir que eles tenham uma reflexão melhor da vida e para onde eles querem ir, como já foi falado aqui. Porque, sim, eu venho de uma família onde eu sou o único que tinha curso superior. Aí eu fui fazer mestrado, doutorado. Hoje, as minhas irmãs, vem cá, somos 9. As minhas irmãs todas estão fazendo hoje pedagogia ou enfermagem, depois de já terem seus filhos criados e querem fazer um curso superior. Então, olha como é que a gente influencia em rede as pessoas. Então, eu acho que se o professor conseguir fazer um pouco que seja, de levar para um lado positivo, mostrar as possibilidades do caminho, mais distante, um degrau mais acima do que as nossas crianças estão acostumadas a ver, já é um grande passo que a gente deu. Parabéns a todos vocês por estarem aqui e participar dessa nossa conversa aqui, né, que acabou sendo mais polarizada. Mas a gente acredita que a escola tem como fazer esse papel
né, de melhorar a vida das nossas crianças do jeito que elas conseguem fazer. E parabéns por vocês terem superado um ano, acho que todos nós, foi 1 ano e meio, né, com experiências tecnológicas, muito aprendendo ali de cara no susto, teve que rebolar muito. E eu acho que mais vivo do que nunca está a teoria de Mark Prensky da sabedoria digital. Tão pouco tempo, vocês foram capazes de aprender e fazer muito bem o uso dessa tecnologia. Por isso, eu queria que vocês não batessem palmas. Nós é que vamos bater para vocês. Essa foi a mesa redonda com a participação do Carlos Henrique, da Raquel, da Milena e da Thalita. Muito obrigado aos 4 e a gente segue